Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal do Akasha. Eu hoje vou falar sobre o que paira na crendice popular, no pensamento das pessoas que não têm uma ligação direta com o tarô e acaba que surgem muitas fantasias e muitas dessas fantasias relativas ao tarô reforçadas e alimentadas por pessoas que querem tirar proveito de pessoas ingênuas, pessoas inocentes, ou que porventura estejam atravessando momentos de fragilidade. Muitas dessas pessoas se utilizam desse momento de fragilidade, dessa ingenuidade, da inocência do povo, faz por má índole. Mas existem pessoas que realmente acreditam que estão utilizando o tarô de forma correta, de forma adequada e verossímil. Entretanto, do que se trata essa minha fala? A crendice popular acredita que o tarô ele se dá por um fenômeno sobrenatural. Para começo de conversa, não existe nada que esteja acima do natural. Todas as coisas, sejam de natureza espiritual ou de natureza diretamente humana ou materialista, como se diz na ciência, é supernatural. São ocorrências simétricas que se compensam e são realidades coexistentes. Prova disso é que o nosso processo de abstração é algo que transcende aquilo que nós podemos chamar de material. Pessoas que muitas das vezes se servem de nomes, de entidades espirituais, e aqui nós devemos levar em consideração que existe o fator fé, existe a relação que o indivíduo tem no quesito religião, e aí acaba se servindo de certos nomes que evocam determinadas autoridades neste meio. O que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas, tarólogos, que para mim eu estou aqui chamando de tarólogo por uma questão de convenção, mas a meu ver não são tarólogos, é como eu disse. São pessoas que se aproveitam, são pessoas de má índole que se julgam na condição de fazer uma leitura para a pessoa se servindo de uma fala assistida ou tendo a cobertura de entidades relacionadas a alguns tipos de ritos, alguns tipos de religiões que têm o intercurso mediúnico. E aí acaba que é divulgado na população que o tarô ele é um processo que anda junto com o mecanismo de intercomunicação entre dois planos, o plano espiritual e o plano carnal, das humanas criaturas. Entretanto, devemos pensar que, se de fato isso existe, coisa que nós acreditamos ser pouco viável, elas se dão não com entidades espirituais, seres espirituais que, digamos assim, têm uma boa envergadura espiritual, ou seja, estão em sintonia com prepostos do governo planetário, que estejam em sintonia com aquilo que há de mais positivo e elevado. Por que isso? Porque pense bem, você entra em contato com uma pessoa que quer fazer uma tiragem. Aliás, uma pessoa que se predispõe a fazer uma tiragem. E aí ela fala, pode vir aqui. E aí acende, igual vocês estão vendo aqui, uma vela. Esta vela não é para este uso. Esta vela tem outras finalidades. Que fique bem claro, o uso de velas, cristais, aromas, tipo incenso, eles são ferramentas que ajudam na precipitação com relação ao indivíduo ao instrumento, que é o tarô, mas jamais para chamar ou evocar espíritos, porque
é como eu estou falando. Se os espíritos de boa índole, de alta envergadura espiritual, eles têm muito trabalho a fazer, são seres muito ocupados, têm série de atividades. Então, os espíritos que são ociosos são os espíritos que vão estar à torta e direita à disposição dessas pessoas que se dizem jogar por intermédio de entidades espirituais. E tanto é que basta a pessoa marcar qualquer horário, entrar em contato para fazer uma tiragem com essas pessoas, que essa pessoa vai ter um horário específico e vai evocar, segundo elas, porque eu disse, eu acho pouco provável, a não ser que sejam entidades ociosas, moribundas, que andam aí, a Deus dará, e sabe lá o que está se fazendo e com qual intenção sintoniza com esses médios translocados. E faz uma conexão psíquica com a pessoa que muitas das vezes tem efeito, ou seja, consegue de fato falar algumas coisas com relação à vida da pessoa. Mas o que virá depois disso tudo? Porque o tarô ele não pode se limitar a um simples ato de matar curiosidade do que vai acontecer, se a outra pessoa fez isso, ou por que fizeram aquilo comigo, e etc. Não é para descobrir segredos, entende? Embora isso também possa ser visto, mas não é esse o mote e não deve girar em torno dessas questões mais rasas. Isso aí é matar curiosidade, como saber que tipo de pessoa você vai encontrar no futuro num caso de romance, porque se a gente for pensar, o que mais ocorre aqui na dinâmica do tarô é as questões relacionadas ao sentimento, aos romances, aos namoros, ao casamento e etc. Então, o mais importante não é saber quem você vai encontrar ou se aquilo que está ruim vai acabar porque você está em via de encontrar outra pessoa. Não é nada disso. Isso aí é uma coisa muito rasa e até mesmo chula. O mais importante é saber e orientar a pessoa para que ela possa se fortalecer nos aspectos psicológicos ou psicoemocionais, de modo a ter uma capacidade de fazer as mudanças que são necessárias e promover nela mesma um processo de libertação de coisas que lhe afligem. E então isso leva algum tempo, isso leva a pessoa a frequentar ou visitar o tarólogo, a taróloga, mais de uma vez, para ir desenvolvendo este tema, trabalhando este tema psiquicamente. É o que a gente chama de elaboração psíquica. Embora também sempre frisamos que o tarô está enfaixado dentro daquilo que se pode dizer de terapia breve, ou seja, você pode vir uma vez tratar de um tema, numa outra oportunidade de outra, que não tem uma ligação direta. Mas em casos mais complexos e mais críticos, onde a pessoa está sofrendo física e até não só moralmente, mas até mesmo fisicamente, é importante que haja uma leitura recorrente dentro do mesmo tema para se observar o desdobramento e de fato fazer um acompanhamento, que se chama na psicologia de acolhimento. E esse acolhimento que se dá, esse acompanhamento no ato de acolher essa dificuldade da pessoa e ir tratando os pontos junto a ela, fazendo com que ela recupere a dignidade humana dela, é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, voltando a esta questão que eu estava falando no início, se existem pessoas que dizem que tiram as cartas sob a inspiração ou a conexão, ou até mesmo que eles chamam de incorporação, que nada mais é que um acoplamento, deve acontecer não com entidades bondosas, que têm um profundo conhecimento do psiquismo humano, ou seja, aqueles que realmente poderiam dar uma orientação significativa para a vida da pessoa, mas são aqueles que é o topa tudo, é o que estão precisando sempre de sensações grosseiras,
são aqueles que estão vagabundando, são moribundos. Então, esses tipos de seres, eles têm algumas informações também. Não são desprovidos de informações e de conhecimento. Porém, a informação que ele passada não vai gerar para o consulente o que eu estou dizendo, que é esse processo de dignificação do ser. E acaba que isso gera vários problemas também para o próprio vetor do procedimento, ou seja, o tarólogo, essa tarotista, como eu estou dizendo, eu não considero essas pessoas tarólogos, embora eles dizem tirar as cartas, porque o processo do tarô ele precisa ser estudado, ele precisa ser levado em consideração, porque abrange um gradiente de disciplinas muito grande para que a pessoa possa ter o mínimo de cultura suficiente para adentrar vários temas, porque são variados tipos de pessoas que acorrem ou solicitam o socorro e a consulta com o tarô, e se a pessoa tiver uma cultura muito rasa, ou seja, poucos conhecimentos de várias áreas do saber humano, acaba que isso se reflete também na leitura, porque o tarô não é simplesmente você saber os significados das cartas e sair falando significados de forma muito rasa, supérflua, porque acaba que no final das contas a leitura fica como se fosse um matar curiosidade, e matar por matar curiosidade não resolve o problema de ninguém. Embora a pessoa às vezes saia assim, nossa, a pessoa falou tudo, falou de trabalho, falou de amor, falou de família, que é outra questão recorrente também. A pessoa fala assim, eu quero fazer uma tiragem, mas eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, eu quero saber aquele outro. Não, espera aí. Vamos tratar um tema, faça uma pergunta específica, vamos trabalhar ela. Porque tirar uma leitura muito superficial, embaralha, tira, vê aquilo. Desfaz a mandala, embaralha de novo, tira aquilo outro. Dentro de um tempo de 1 hora e 20 de consulta, não dá para ver com riqueza de detalhes e aprofundamentos as causas e os efeitos de todas essas circunstâncias que a pessoa colocou. Então é necessário que também o tarólogo e a taróloga, que são sensatos e lógicos, eles deixem isso bem claro para a pessoa. Não é que não seja possível ver isso, mas vai ver tudo de forma muito ampassã, muito superficial. E aí também não tem benefício, não tem crescimento nenhum, não tem nada. No final das contas, o que aconteceu foi que você, como consulente, gastou seu dinheiro, a pessoa que estava do outro lado recebeu e ficou feliz, mas você mesmo ficou satisfeita momentaneamente, porque não lhe trouxe os mecanismos que faz com que você possa repensar o cortejo de todas essas situações e acontecimentos que estão preponderando na sua vida. Então, é importante vocês pensarem junto comigo que todas aquelas pessoas que colocam bonequinhos, imagens e fazem referência a Exu tal, Pombagira tal e tudo mais, tudo bem, querem fazer assim, que façam, mas que você que está aí do outro lado, nos ouvindo, esteja ciente que nenhum espírito de escol, ou seja, entidade de natureza elevada, que realmente quer o bem da humanidade, que deu provas dessa capacitação, faz isso. Aí alguns, às vezes, citam o nome de algumas entidades que são conhecidas, principalmente no meio umbandista. E eu posso falar de forma categórica a respeito desses assuntos, porque eu sou umbandista desde os meus 17 anos de idade. Antes disso, eu adentrei pelos conhecimentos de outras organizações espiritualistas. Eu sempre estive vinculado a vertentes e a segmentos, segmentos filo-religiosos espiritualistas, então que sempre carregaram no seu bojo os conceitos de reencarnacionistas, entre outras várias leis cósmicas. E também somos adeptos a uma variante do movimento Rosa Cruz. Então, todos esses conhecimentos, tanto da vertente esotérica alemã, francesa, quanto essas correntes do conhecimento e do misticismo egípcio, caldeu, do continente africano como um todo,
tudo isso a gente tem envolvimento já de tenridade, desde os meus 10, 12 anos de idade, onde também tive contato com filosofias orientais, do Extremo Oriente, Japão, China, e mantemos esse caráter universalista do saber até hoje, cada vez mais e intensificando e ampliando, melhorando e ressignificando algumas coisas que para nós pareciam inatacadas, e vamos fazendo esse movimento, essa constância do saber e essa renovação dos saberes, mas sempre dentro desse bojo. Então, enquanto umbandista, ligado a também uma corrente específica, porque umbandas, já no plural, já diz, existem variações muito grandes, porque é um sistema, um movimento de encaminhamento do indivíduo ao âmago de si mesmo, que tem como primazia deixar que o indivíduo se sinta abraçado, que o indivíduo se sinta à vontade onde ele está. Então é uma religião que você não precisa necessariamente se adaptar a ela. É uma religião que se adapta a você. Então existem várias formas de Umbanda, por isso se dá também um nome, ou digamos um apelido, a Senhora das Mil Faces, porque ela tem tantas quantas forem as variações de rito e de condição e de transmissão desses conhecimentos espirituais, segundo as coletividades com seus graus intelectuais, afetivos e comportamentais. Eu estou enfaixado em uma dessas. Então, pela minha experiência, pelo que eu vejo e pelo que eu sinto, o que eu posso dizer a vocês é que toda e qualquer pessoa que se diz jogar, tirar as cartas, dizendo que está inspirada sobre fulana de tal, fulano de tal, e assim por diante, muitas das vezes ela não está assistida. Aliás, basicamente, na maioria das vezes, ela não está assistida por um espírito. E quando está assistida, ou seja, ela está sendo inspirada por uma mente extracorpórea, ela está em sintonia, na maioria das vezes, com esse tipo de entidade. Porque imagina só, entidades espirituais de escola, de natureza realmente bondosa, gentil e que tem o interesse de ser útil à humanidade, eles trabalham com horários muito rígidos e esporadicamente, não está aí para ficar com babá. Ah, vem cá, evoca, acende uma vela e chama. Não, não é assim que funciona. Ah, vou fazer telepaticamente. Também não. Os assuntos da sua vida profana, da sua vida material, é você que tem que dar solução, você que tem que dar conta, é você que tem que lidar com elas. E não ficar chamando a entidade para resolver ou para ler, sendo que você tem que trabalhar com isso. Agora, disso tudo, também existe aqueles indivíduos que estão ligados a alguma corrente espiritualista e que eles estudam, que eles já trazem de berço uma capacidade ou uma abertura para determinadas faculdades psíquicas que é própria dele. Então a gente vai chamar isso de capacidade anímica. E isso o indivíduo não tem como se dissociar dela. É como se eu dissesse assim, que uma pessoa que tem clarividência, ela não pode, simplesmente porque ela está tirando as cartas, evitar de ver. Porque essa clarividência é dela, não é por meio de uma entidade espiritual. Entende? Então, nesses casos, aí tudo bem, tudo ok, porque é da própria natureza do indivíduo. É o que a gente chama uma faculdade anímica, ou seja, da própria alma do indivíduo. Fez por onde, ao longo de várias reencarnações, em treinos, exercícios, aquisições, para um fim específico. E isso também tem que ser usado com certa parcimônia, porque é uma situação complexa e o indivíduo vem com ela com uma questão de resgates, às vezes
vinculado a resgate de alguma coisa e etc. Então, o que a gente já ouviu de pessoas que até a gente conhece, que muitas das vezes está tirando e acontece que cria uma espécie de círculo em volta das cartas, como se fosse um círculo azul, e cria-se como se fosse um túnel ali. Então as cartas passam a ter apenas um aporte psicológico e isso funciona apenas para o consulente como um mecanismo para a pessoa dizer, não que ela está vendo necessariamente somente nas cartas, mas para que passe pelo menos alguma segurança para a pessoa. Porque muitas das vezes a pessoa pode até colocar um copo e o copo com água, igual aquele que a gente tem ali na taça com o cristal, auxiliar nesse desdobramento ou nessa indução clarividente que vai permitir que a pessoa, com sua capacidade anímica, consiga ver coisas. Só que para o consulente que está vindo atrás da pessoa, isso fica vago e fica parecendo que a pessoa está criando a cabeça dela. E enquanto aquilo não se manifestar, aquilo não acontecer, a pessoa não levará aquilo em consideração. Então, muitas vezes ainda se servem das cartas ou de outras ferramentas oraculares como um aporte, não tanto para ela, como um amuleto psicológico para ela, mas para quem está vindo como consulente. Então, o que é dito por alguns é isso: abre-se uma espécie de círculo luminoso e dentro daquele círculo, como se fosse um túnel onde a pessoa consegue ver algumas imagens. É o que eu costumo chamar de janela, janela visual. No meu caso, isso não acontece desta maneira, igual eu relatei de algumas pessoas. Quando algo ocorre à minha pessoa, ela se dá com uma visão do lado direito da minha cabeça, um pouco acima. E eu vejo flashes de imagens. E só acontece isso porque o tarô ele funciona como um indutor para mim. Mas isso é uma capacidade que não tem como eu bloquear, é minha, ela acontece independente do meu querer. E se eu me concentrar nela, eu consigo ver mais coisas. Mas não é a intenção utilizar isso, a torre direita. Então, o nosso objetivo é fazer a leitura totalmente técnica, se servindo dessa tecnologia que é a mesma que a gente ensina para os nossos alunos. Para aquelas pessoas que têm a capacidade ou a faculdade psíquica aberta, conseguir observar com mais clareza e aprimorar aquilo que ela já traz desde berço, e aqueles que não têm, também conseguir fazer a leitura independente dessa capacidade clarividente, entende? Como também nos ocorre a clareaudiência, mas isso não é bem escutar um espírito, é perceber auditivamente com mais pureza e com mais certeza uma fala que vem do nosso próprio espírito. É a intuição pura mesmo. Porque tudo isso colabora para a leitura, para a qualidade da leitura, mas elas não precisam estar necessariamente ligadas. No entanto, que nós não usamos nenhum precipitador, não acendemos vela para fazer nenhuma leitura e também não aconselhamos, porque isso cria às vezes uma dependência, até mesmo como forma de aporte só para ajudar na sintonização das informações que você já traz, mesmo isso. Então, todas essas ferramentas elas podem ser utilizadas, mas com parcimônia, mas jamais acender uma vela ou qualquer outra coisa para evocar os espíritos para assuntos da sua pessoa com relação ao seu ganha-pão, ao qual você vai dizer que você está falando aquilo e que a pessoa tem que acreditar naquilo, não que a pessoa fale textualmente que a pessoa tem que acreditar. Fica implícita essa informação, porque fala de alguns espíritos que já têm autoridade, que têm um nome conhecido no meio. Então cita lá um Exu veludo, cita um Exu tranca-rua, um pombagira cigana da meia-noite, não sei o que, e etc, 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 para que o outro que está ali, que já carrega essa crença que esses seres
fazem um trabalho positivo, porque de fato, onde existe de fato um tranca-rua com ordens de direito e não um mistificador, sim, existe uma orientação positiva. Mas quando a pessoa se serve disso para fazer valer o que ela está falando, é, é quase que querer se eximir da responsabilidade daquilo que é dito para o consulente. E isso para a gente vê de forma muito grave. Então, vocês que procuram esses tipos de indivíduos que prestam trabalhos e colam lá nas paredes, traga o seu amor em 7 dias, trabalho de amarração, o que tem de bom nisso? Nada, isso é tudo porcaria. Tudo que interfere no livre-arbítrio de outra pessoa é totalmente nefasto. Você tem que fazer por onde alterar as suas escolhas, aumentando o cabedal de oportunidades da sua pessoa e não forçar ninguém a nada em nenhuma situação, nem amarrar, nem nada disso. Então já imagina só pela fala, só pela publicidade que isso envolve, como isso é posto. E, infelizmente, muitas pessoas que não conhecem tarô, lendo isso nas paredes escritas em vermelho ou verde enorme, acham que todo e qualquer indivíduo que lida com tarô, todo e qualquer profissional vai por esse mesmo caminho. Por isso que paira na crendice popular que o tarô se serve do auxílio de entidades espirituais, quando na verdade isso é totalmente dispensável, desnecessário, como eu expliquei, até nocivo, mesmo porque as entidades que realmente prestam um trabalho de utilidade, de qualidade para a humanidade, não se prestam a essa coisa como se eles fossem babás nossos, entende? Então, é preciso raciocinar, elevar o nosso pensamento à luz da razão para que não se caia nesses engodos, tá bem? Então existem as pessoas de má índole que fazem isso e existem pessoas que fazem isso e não necessariamente são de má índole, mas porque elas também elas foram vítimas desse pensamento mágico, desse pensamento infantil, entendeu? Então isso tudo ocorre. Eu espero que eu tenha sido claro nas minhas observações. Aqui é a minha opinião, baseada na minha experiência de vida enquanto tarólogo, mas também enquanto umbandista e estudante de todas as vertentes universalistas, onde há um elo de diálogo por meio das transdisciplinas. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!